Uniclac. Mais uma aula para vocês, e essa aula é sobre parâmetros curriculares nacionais. Mas tem um tema específico dentro dos parâmetros que a gente vai olhar hoje. E esse tema é a arte. Nossa, eu adoro falar de arte. Você gosta também? Pois é, hoje a gente vai falar sobre arte, tão importante nas nossas vidas, que está presente nos parâmetros curriculares nacionais, que na realidade é um fascículo dos parâmetros. Vocês sabem que os parâmetros, e a gente está falando aqui dos parâmetros de ensino fundamental, os parâmetros eles foram destinados, né? Tem lá um livro introdutório, depois você tem livros do primeiro segmento, antigamente era de primeira a quarta série, na época que isso foi elaborado, e depois você tem, do segundo segmento do ensino fundamental, você tem livros por disciplinas. Então você tem o PCN de História, de Matemática, de Arte, de Educação Física e assim por diante. Hoje nós estamos pegando, então, o PCN de Arte para poder conhecer. Coloquei aqui uma imagem de arte, eu adoro arte, não sei fazer quase nada, mas na realidade a gente pode usar a arte como uma experiência, né? Pessoal, interessante, como uma forma de expressão, e não precisa saber desenhar, ou saber cantar, ou saber dançar, ou saber representar para você estar no meio da arte. Na realidade, isso é o que a gente vai discutir aqui ao longo desta aula, tá? Então, na proposta geral dos parâmetros curriculares nacionais, a arte tem uma função tão importante quanto as dos outros conhecimentos no processo de ensino e aprendizagem. Então, assim, a arte é tão importante quanto matemática, a arte é tão importante quanto português, a arte é tão importante quanto ciências, ela tem a mesma ideia de importância. E isso é algo importante para a gente falar agora, ó, repetindo a importância, né? Porque é tão importante que a gente tem que falar mesmo, né? Porque ainda existe dentro das nossas escolas, uma hierarquização das áreas. Vocês já notaram? Português e matemática são as mais importantes. A arte é lá, né? Educação física, né? História e geografia ficam ali no meio do caminho, né? A gente tem uma hierarquização que é equivocada, porque, na realidade, todos os conteúdos, as áreas de conhecimentos, elas são extremamente importantes e elas se complementam. Então, a gente começa com essa fala dos parâmetros, dizendo que arte é tão importante quanto outros conhecimentos nesse processo de ensino-aprendizagem. Gente, eu estou trazendo os PCNs para você, estou trazendo um recorte daquilo que está lá, dos aspectos que são bem importantes. Agora, é lógico, lembra sempre que é legal você baixar o PCN lá no teu computador. Procura lá, PCN Arte, vai vir o fascículo inteiro para você. Você guarda lá no computador, pega a nossa aula aqui, faz a conexão com o que está lendo lá, amplia um pouquinho os seus conhecimentos. Afinal de contas, estudar para concurso é isso aí, é um investimento que você faz, mas que precisa ser maior do que a gente traz aqui para a aula, ok? Então vamos lá. Potencialidade da educação em arte. Sim, a educação em arte tem uma potencialidade muito grande e uma repercussão muito grande também nesse processo de ensino-aprendizagem. A arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico, da percepção estética, que caracteriza um modo próprio de ordenar e de dar sentido à experiência humana. Comecei falando para vocês de arte como experiência, não foi? Então, a arte dá sentido a essa experiência humana. O aluno envolve sensibilidade, envolve percepção. Vou usar essa canetinha aqui só para ver se eu consigo. Vamos. Aí eu faço errado. É sempre assim, vai no dedo que Márcia, né? Percepção, imaginação, tanto ao realizar formas artísticas, quanto na ação de apreciar e de conhecer formas produzidas por ele, pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas. Então, eu já vou aqui marcar umas palavrinhas aqui para você entender um pouquinho do que o PCN já traz e para você ficar com umas palavrinhas chaves quando a gente fala de arte. Então, fala, arte quanto experiência. O aluno vai desenvolver sensibilidade, percepção e imaginação. Quando ele cria, quando ele aprecia e conhece as formas produzidas por ele, pelos colegas, pela natureza. Então, a arte está muito relacionada com essa questão da experiência e, por isso, ela é muito singular e ela é muito subjetiva. E não é à toa que a gente olha para uma obra de arte e tem gente que olha para aquela obra e chora. E tem gente que olha para a mesma obra e aquela obra não diz nada.
Aham, porque a gente está falando de experiências subjetivas. Então, existe uma experiência que toca nessa perspectiva da sensibilidade de cada um de nós, na percepção, na imaginação. E se eu falo de arte, eu falo de uma questão de uma apreciação de uma obra artística, de uma produção humana, uma apreciação que se faz bastante necessária no momento em que a gente conhece as outras obras produzidas por outros colegas ou por autores internacionais, famosos, conhecidos, seja o que for. Ela também favorece o aluno relacionar-se, e aí vamos lá, continuar nossas palavrinhas, criadoramente com outras disciplinas do currículo. Por exemplo, o aluno que conhece arte pode estabelecer relações mais amplas quando estuda determinado período histórico. Sim, se ele conhece arte, ele está estudando um período histórico, ele consegue fazer associações com a produção artística daquela época. Um aluno que exercita continuamente sua imaginação estará mais habilitado a construir um texto, a desenvolver estratégias pessoais para resolver um problema matemático. Então, a gente não pode entender a arte como aquela coisa, vai se distrair lá, vai pintar, vai desestressar. Não, na realidade, a arte está muito associada a essa perspectiva criadora, essa perspectiva de trabalhos que trazem uma lógica mais acentuada para as ações das demais disciplinas. Tá? A arte envolve muita lógica. Pensa, você vai fazer uma cena, você não tem que dimensionar aquela cena no papel que você tem? Tá? Então, você tem que centralizar, você tem que pensar em dar profundidade. Olha quantas coisas da matemática. E às vezes é tão difícil para a gente, né? Você sabe fazer desenho em profundidade? Eu confesso que não sei. E isso é um exercício matemático, um exercício da lógica. Muitas vezes não é considerado a arte nessa sua perspectiva criadora, nessa perspectiva de ampliação de outros conhecimentos, mas na realidade ela faz esse papel e faz muito bem. Deixa eu apagar aqui para a gente passar para o próximo slide. Arte e cultura. Conhecendo a arte de outras culturas, até porque a gente está muito acostumado com uma arte da nossa cultura. E existe, às vezes, um olhar de estranheza quando eu olho para um objeto artístico que não faz parte da minha cultura e eu tenho a tendência a achar que é feio, que é ruim, porque eu não conheço. Então, na realidade, quando eu conheço a arte de outras culturas, o aluno, então, pode compreender a relatividade dos valores que estão enraizados nos seus modos de pensar e agir, que pode criar um campo de sentido para a valorização daquilo que é próprio e favorecer a abertura, a riqueza e a diversidade da imaginação humana. Olha que coisa bacana quando a gente permite ao aluno conhecer o quanto a imaginação humana é ampla e o quanto a perspectiva cultural influencia nos processos criativos. Então, o aluno também torna-se capaz de perceber sua realidade cotidiana mais vivamente, reconhecendo objetos, formas que estão à sua volta, no exercício de uma observação crítica do que existe na sua cultura, podendo criar condições para uma qualidade de vida melhor. A arte de cada cultura revela o modo de perceber, de sentir e de articular significados e valores que governam os diferentes tipos de relações entre os indivíduos na sociedade. A arte solicita a visão, a escuta e os demais sentidos como portas de entrada para uma compreensão mais significativa das questões sociais. A arte traz isso para a gente, né? Olha, pensa, uma fotografia, uma representação artística de uma situação social pode trazer para a gente esse tipo de reflexão. Então, o conhecimento da arte, ele abre perspectivas para que o aluno tenha uma compreensão do mundo no qual a dimensão poética esteja presente. A arte ensina que é possível transformar continuamente a existência, que é preciso mudar referências a cada momento, que é preciso ser flexível. A arte ensina isso. Então, criar e conhecer são indissociáveis e a flexibilidade é a condição fundamental para aprender. Então, a gente falou da arte, agora a gente vai falar diretamente da relação da arte com a educação. Essa relação vem lá desde o início da história da humanidade, porque a arte sempre esteve presente em praticamente todas as formações culturais. Se a gente for pensar naquele homem que lá desenhou o bisão numa caverna pré-histórica, ele teve que aprender de algum modo aquele seu ofício. De alguma forma ele aprendeu aquilo. Da mesma maneira, ele ensinou esse ofício para alguém que o aprendeu e começou a repetir. Tá? Assim, ensino e aprendizagem da arte fazem parte, de acordo com as normas e valores estabelecidos em cada ambiente cultural, do conhecimento que envolve a produção artística em todos os tempos. Então, essa questão de educação sempre envolveu a arte em todos os tempos. No entanto, a área que trata da educação escolar em artes
tem um percurso relativamente recente e coincide com as transformações educacionais que caracterizaram o século XX em várias partes do mundo. Ou seja, nem sempre a arte fez parte do currículo escolar. Isso é uma questão bastante recente. Então, essa mudança radical que deslocou o foco de atenção da educação tradicional, que estava só centrado nessa questão da transmissão de conteúdos para um processo de aprendizagem do aluno, também ocorreu no âmbito do ensino da arte. E aí, gente, pesquisas desenvolvidas a partir do início do século, em vários campos da ciência, trouxeram dados importantes sobre o desenvolvimento da criança, sobre o processo criador, sobre a arte de outras culturas. A gente hoje sabe que o processo criativo, ou o processo criador, ele precisa ser cada vez mais estimulado às crianças. E uma grande forma de estimular isso é justamente através da arte. Não é à toa que escolas de educação infantil precisam investir em diferentes materiais que deem a possibilidade da criança criar tintas, pincéis, papéis, telas, colas, materiais diversos que deem possibilidade da criança expressar, instrumentos musicais, roupas, fantasias, né? Que deem possibilidade da criança experimentar diferentes situações e criar novas posturas, né? Ritmos, músicas, danças, tudo isso amplia muito esse repertório criador da criança. Essas pesquisas começaram a mostrar isso, começaram a trazer um impacto e uma força cada vez maior para a arte dentro do currículo escolar. Na confluência da antropologia, filosofia, psicologia, psicanálise, crítica da arte, psicopedagogia e também das tendências estéticas da modernidade, surgiram autores que formularam os princípios inovadores para o ensino das artes plásticas, da música, do teatro e da dança. Esses princípios reconheciam a arte da criança como uma manifestação espontânea, mas também autoexpressiva. Valorizavam a livre expressão e a sensibilização para a experimentação artística como orientações que visavam o desenvolvimento do potencial criador, ou seja, propostas centradas na questão do desenvolvimento do aluno. Gente, arte e desenvolvimento humano tem tudo a ver. Se você não tem ou não teve essa possibilidade e não tem ainda de experimentar a arte, nessa perspectiva do desenvolvimento, faça. É uma delícia, você vai gostar. Pensa numa educação que envolva estética, isso é muito legal. Mas o princípio revolucionário foi aos poucos sendo enquadrado em palavras de ordem, né? Aqui assim, a gente começa a revolucionar e vem aquele povo todo caretão e fecha, né? Palavras de ordem como, por exemplo, o que importa é o processo criador da criança e não o produto que realiza. E aprender a fazer fazendo. Esses foram alguns dos lemas aplicados mecanicamente nas escolas, né? Que foram gerando deformações e simplificações na ideia original, que redundou na banalização do deixar fazer. Ou seja, deixa a criança fazer arte sem nenhum tipo de intervenção. Vai fazendo aí, pinta qualquer coisa, faz qualquer coisa, sem nenhuma intervenção. E aí a gente pega essas informações e começa a traçar esse histórico, então, do ensino da arte na perspectiva das escolas. O ensino da arte, então, é identificado pela visão humanista e filosófica, que demarcou tendências tradicionalistas e escolaristas. Você lembra a tendência tradicionalista? O aluno é passivo, faz aquilo que o professor manda, quando o professor manda. E na perspectiva escolanovista, embora não abarque, não faça parte de uma perspectiva crítica, a perspectiva escolanovista tem aquela coisa do manual, aprender fazendo, né? Colocando a mão na massa. Então, isso teve sempre uma marca muito grande nesse ensino da arte, tá? As duas, tanto a tradicionalista como a escolanovista, elas têm oposições entre si. Elas trabalham com métodos diferentes, entendimento dos papéis do professor e do aluno, que também são diferentes. Eu falei que na escola tradicional o aluno é passivo, mas se o aluno produz, na escolanovista ele já não é mais passivo, ele é ativo, né? E aí ficam evidentes as influências que elas exerceram nas ações escolares com a arte. Então, por exemplo, na primeira metade do século XX, as disciplinas de desenho, trabalhos manuais, música e canto orfeônico faziam parte dos programas das escolas primárias e das escolas secundárias, concentrando o conhecimento na transmissão de padrões e modelos das culturas dominantes. Lá entre os anos 20 e 70, as escolas brasileiras então começaram a viver outras experiências no âmbito do ensino e da aprendizagem da arte, sustentadas por uma ética modernista. Lembra? Semana de Arte Moderna de 20? Pois é.
com base nas tendências escolanovistas. Então, o ensino da arte volta-se para o desenvolvimento natural da criança, centrado no respeito às suas necessidades e aspirações, valorizando suas formas de expressão, de compreensão do mundo. As práticas pedagógicas, então, são totalmente redimensionadas, que se eu estou colocando a criança num lugar ativo, eu tenho que redimensionar as práticas pedagógicas, deslocando-se a ênfase para os processos de desenvolvimento do aluno e da sua criação. As aulas de desenho e artes plásticas, então, assumem concepções de caráter mais expressivo, buscando uma espontaneidade, valorizando o crescimento ativo e progressivo do aluno. As atividades de arte se mostram como um espaço de invenção, autonomia e descobertas e se baseiam principalmente na autoexpressão dos alunos. Em 71, acontece uma outra coisa. A Lei de Diretrizes e Bases, ela é alterada. Lembra que a gente está em período de ditadura e, com isso, a arte é incluída no currículo escolar com o título de Educação Artística. Ela está incluída, mas olha só, mas ela é considerada apenas uma atividade educativa e não uma disciplina. Aí talvez comecem seriamente as nossas questões hierárquicas, das quais temos problemas até hoje, né? Muitos professores, então, que trabalhavam com a educação artística, não estavam habilitados e muito menos preparados para o domínio das várias linguagens artísticas que deveriam ser incluídas no conjunto das atividades. Artes plásticas, educação musical e artes cênicas, tá? Para agravar essa situação, nos anos 70 a 80, tratou-se dessa formação de uma maneira indefinida. Não é uma matéria, mas uma área bastante generosa e sem contornos fixos, flutuando ao sabor das tendências e dos interesses. Imagina que loucura, né? A partir dos anos 80, então, é que se começa a constituir um movimento de arte e educação. Você já deve ter ouvido falar muito de arte e educação, né? Com uma finalidade inicial de conscientizar e organizar os profissionais, resultando assim nessa mobilização de grupos de professores de artes, tanto na educação formal como na informal. Então, esse movimento de arte e educação permitiu que se ampliasse as discussões sobre a valorização, aprimoramento do professor, que reconhecia o seu isolamento dentro da escola e também uma insuficiência de conhecimentos e de competências nessa área. Com a Lei 9394/96, a nossa LDB, revogam-se então as disposições anteriores, tudo isso que a gente falou, e a arte então passa a ser considerada obrigatória na educação básica. Aqui eu estou trazendo para vocês a redação da lei, que como ela está no PCN. Lembra que o PCN é um documento de 98. E ele diz assim, ó, ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis de educação básica de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Mas essa forma, essa redação da lei já foi alterada. E eu coloquei aqui embaixo a redação atual, só para não ter dúvida, né? Vá que tu vai responder a prova de legislação e lembra disso aqui, está errado. Então, hoje, como a gente olha para a arte na LDB, é isso aqui, ó. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Ponto. Então, a gente está dando conta dessa questão cultural que era falada lá, quando a gente fala dessas expressões regionais. Mas a gente não está falando de desenvolvimento. A gente está falando de um ensino da arte como um componente curricular e obrigatório. Então, não é mais aquela educação artística, generosa, não é mais aquela coisa de que qualquer profissional atua, não. É um componente curricular e, portanto, precisa ter um profissional próprio, específico, para o trabalho com essas demandas. A arte como um objeto de conhecimento. Então, assim, a manifestação artística tem em comum com o conhecimento científico, técnico, filosófico, o seu caráter de criação e inovação. Sim, gente, porque ciência também é criação e inovação. Porque cultura também é criação e inovação, assim como a arte. Então, essencialmente, o ato criador, em qualquer dessas formas de conhecimento, estrutura e organiza o mundo respondendo aos desafios que dele emanam, num constante processo de transformação do homem e da realidade circundante. Tudo aquilo que existe, nós criamos. Está primeiro aqui, ó, na nossa cabeça para depois acontecer. É um ato criador. E, portanto, a arte está muito implicada nessa situação. O produto da ação criadora, a inovação, é resultante do acréscimo de novos elementos estruturais ou então a modificação de outros. Então, eu vou trazendo elementos e vou criando. E, a partir desses novos elementos, outras produções, outras criações vão sendo feitas. Regido pela necessidade básica de ordenação, o espírito humano cria continuamente sua consciência de existir por meio de manifestações diversas. Nós somos sujeitos criadores, mas
criatividade, ela precisa ser estimulada. E a gente pode, através do componente de arte, fazer com que isso, de fato, aconteça. Na verdade, nunca foi possível existir ciência sem imaginação e nem arte sem conhecimento. Tanto uma como a outra são ações criadoras na construção do devir humano, né? Na construção daquilo que do nosso futuro, da nossa vida. O próprio conceito de verdade científica cria mobilidade, torna-se verdade provisória, o que para muitos aproxima estruturalmente os produtos da ciência e da arte. Então, olha, ciência, arte, cultura, atividades criadoras, e há, com certeza, uma relação entre todos. Então, o conhecimento artístico, ele então é produto e também é fruição. Eu produto, mas é também um ato criação, ele frui. Não é fluir, tá? Ele fruição. Tem uma questão de você saboreá-lo, de você estar ali presente com ele, nessa atuação de complementá-lo. Então, olha só. O PCN, ele traz algumas colocações e algumas explicações dessa colocação. Eu trouxe algumas delas para a gente discutir aqui, tá? Então, a primeira, a obra de arte situa-se no ponto de encontro entre o particular e o universal da experiência humana. Entre o particular e o universal. Entre eu e o mundo tem aqui, essa obra de arte. Então, cada obra de arte é ao mesmo tempo um produto cultural de uma determinada época e uma criação singular da imaginação humana e tem um valor universal. Por isso, uma obra de arte não é mais avançada ou mais evoluída, nem mais correta do que qualquer outra. Não existe uma melhor ou uma pior, não existe essa questão, porque na realidade ela é sempre uma criação singular da imaginação humana. E esse valor é um valor universal. Ok? Olha outro. A obra de arte revela para o artista e para o espectador uma possibilidade de existência e de comunicação, além da realidade de fatos e relações habitualmente conhecidos. Então, existência e comunicação, ela vai revelando, ela vai abrindo. Então, o conhecimento artístico não tem como objetivo compreender, nem definir leis gerais que expliquem por que as coisas são como são. Então, o que a gente está falando é de subjetividades, tá? De quando eu olho isso aqui, uma possibilidade de existência que eu reconheço. Então, não existe uma existência só, existem múltiplas possibilidades. Isso está relacionado com as questões das nossas subjetividades. Olha o próximo. A forma artística fala por si mesmo, independe e vai além das intenções do artista. Essa eu acho fantástica, né? Então, o artista fez alguma coisa, mas na realidade a obra que ele faz vai muito além daquilo que ele intencionou. Porque, de novo, a gente tem aquela questão de como ela bate, como esse processo de fruição vai acontecer comigo. Então, ela pode significar coisas diferentes, resultantes da experiência de apreciação de cada um. Seja na forma de alegoria, seja na forma de uma formulação crítica, de descoberta de padrões formais, propaganda ideológica, de poesia, seja do que for, tá? A arte vai ganhando um significado na fruição de cada espectador. Então, os significados são sempre diferentes, eles têm muita diferença, a gente pode olhar de formas diferentes para a mesma situação. Olha essa. A imaginação criadora transforma a existência humana através da pergunta que dá sentido à aventura de conhecer. Já pensou se fosse possível? E se? Né? E se isso fosse assim? E se a gente tentasse? Já pensou se fosse possível? Pois é. Então, a imaginação criadora permite ao ser humano conceber situações, fatos, ideias, sentimentos que se realizam como imagens internas a partir da manipulação da própria linguagem. Então, é essa capacidade de formar imagens, de criar coisas novas, que torna possível a evolução do homem e o desenvolvimento da criança. Visualizar situações que não existem, mas que podem vir a existir, abre o acesso a possibilidades que estão além da experiência imediata, né? Então, assim, você fica visualizando. Pensa o seguinte, 40 anos atrás, quem imaginou que cada um de nós ia andar com o celular na bolsa, que esse celular ia ter 500 mil aplicativos, a gente nem sabia o que era essa ideia de aplicativo, né? Que a gente ia mandar mensagem eletrônica. Quando? Que a gente pode hoje falar, eu lembro quando eu era criança, o sonho da gente é que a gente pudesse falar no telefone olhando para a pessoa. Hoje a gente faz isso, tem Skype, tem FaceTime, tem ligações com vídeo. Pois é, alguém precisou pensar isso para que isso acontecesse. Esse é o papel da arte. E, em síntese, a gente pode dizer,
que o conhecimento da arte envolve experiência de fazer formas artísticas e tudo que entra em jogo nessa ação criadora, recursos pessoais, habilidades, pesquisas e materiais, experiência de fruir formas artísticas utilizando informações e qualidades perceptivas e imaginativas para estabelecer um contato, uma conversa em que as formas signifiquem coisas diferentes para cada pessoa, experiência de refletir sobre a arte como objeto de conhecimento, onde importam dados sobre a cultura em que o trabalho artístico foi realizado, a história da arte, os elementos e princípios formais que constituem aquela produção artística, tanto de artistas quanto dos próprios alunos. Por meio desse convívio com o universo da arte, os alunos então podem conhecer o fazer artístico como uma experiência poética. Olha que coisa legal, né? A técnica e o fazer como articulação de significados e a experimentação de materiais e suportes variados. Então, a experiência poética, ela não prescinde desses materiais, mas a experiência com essa forma de fazer artístico pode ser vista de uma forma bem intensa e criadora. Fazer artístico como desenvolvimento de potencialidades. Então, no fazer artístico, a gente potencializa a percepção, reflexão, sensibilidade, imaginação, intuição, curiosidade, flexibilidade. Fazer artístico como uma experiência de interação. Por que uma experiência de interação? Porque tem uma celebração, uma simbolização de histórias grupais. Então, é sempre na interação com a própria vida, na interação com o tempo histórico, na interação com situações que essa obra é feita. O objeto artístico como uma forma, com a sua estrutura, como é que ele foi feito, o que foi feito para estruturá-lo. O objeto artístico como uma produção cultural, ou seja, ele documenta o imaginário humano, ele documenta a história daquele homem, daquele tempo e também a diversidade. Bom, nós temos objetivos gerais de arte para o ensino fundamental. Claro, a gente está falando de um documento que é a diretriz curricular, que são parâmetros curriculares. Portanto, a gente, lógico que vai falar desses objetivos de arte para o ensino fundamental. Olha quais são esses objetivos. Expressar e saber comunicar-se em artes, mantendo uma atitude de busca pessoal ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a sensibilidade, a reflexão, ao realizar e fruir produções artísticas. Então, olha só, se isso aqui é um objetivo, nós temos que pensar em como fazer para que o aluno alcance esse objetivo, né? Eu tenho que pensar o que eu vou oferecer para que o aluno expresse, saiba comunicar-se em artes. E em artes, em qualquer linguagem artística, tá, gente? Não está falando de uma arte específica, a gente está falando das artes de uma forma geral. Interagir com materiais, instrumentos e procedimentos variados em artes. Olha aqui, artes visuais, dança, música, teatro, experimentando-os e conhecendo de modo a utilizá-los nos trabalhos pessoais. Quanto mais ele conhece, mais ele experimenta, mais ele tem condição de utilizá-los. Por isso essa interação é tão importante. Edificar uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal e conhecimento estético, respeitando a própria produção e a dos colegas, no percurso de criação que abriga uma multiplicidade de procedimentos e soluções. Então, assim, edificar, vamos construir essa relação de autoconfiança com essa produção artística pessoal, com esse conhecimento, sempre entendendo que a gente está respeitando a nossa produção, respeitando a produção dos colegas. É muito ruim, às vezes a gente vê, muito em escola, especialmente em escola das crianças menores, que foi proposta à criança lá uma atividade a título de artes, e na hora H, na hora que você vai montar o mural, alguém vai lá e seleciona aqueles mais bonitos. Gente, olha, a arte não é aquela produção, isso é muito mecânico e muito capitalista. Tem todo um processo de experiência, tem todo um processo de apreciação, tem todo um processo criador que precisa ser valorizado. Então a gente tem que ter muito cuidado quando essas questões acontecem em sala de aula, né? Compreender e saber identificar a arte como um fato histórico, contextualizado nas diversas culturas, conhecendo, respeitando e podendo observar as produções presentes no entorno, assim como os demais patrimônio cultural do universo natural, identificando a existência de diferenças nos padrões artísticos e também nos padrões estéticos. Então, a gente tem que considerar essas situações. Observar as relações entre o homem e a realidade com interesse e curiosidade, exercitando a discussão, indagando, argumentando e apreciando a arte de modo sensível. Tem mais. Compreender e saber identificar aspectos da função, dos resultados do trabalho do artista, reconhecendo na sua própria experiência de aprendiz aspectos desse próprio processo
também passado pelo artista, tá? Buscar e saber organizar informações sobre a arte, em contato com os artistas, documentos, acervos nos espaços da escola, fora do espaço da escola, acervos públicos, reconhecendo e compreendendo a variedade dos produtos artísticos e concepções estéticas presentes na história das diferentes culturas e etnias. Aí você pensa assim, ok, ó, tem um monte de objetivos. E os conteúdos de arte? Está aqui, ó. Conteúdos gerais de arte. Porque vocês viram na legislação que a gente está falando dos componentes regionais. Então, tem uma regionalização, que o PCN não dá conta, né? Então, assim, conteúdos gerais de arte. Arte como expressão e também como comunicação dos indivíduos. Elementos básicos das formas artísticas, modos de articulação formal, técnicas, materiais, procedimentos na criação em arte. Produtores em artes, vidas, épocas, produtos em conexões, diversidade das formas de arte, concepções estéticas da cultura regional, nacional e internacional, produções, reproduções, as histórias dessas reproduções, arte na sociedade, considerando os produtores em arte, as produções e suas formas de documentação, preservação e divulgação em diferentes culturas e diferentes momentos históricos. Esses conteúdos gerais, lógico que podem e devem ser ampliados, discutidos e especificados para que possam dar conta desse trabalho realmente em arte dentro da sua escola, dentro do cenário educativo. Agora, a gente começa a falar de algumas possibilidades de trabalho em relação a cada uma dessas artes. Primeira delas, artes visuais. Possibilidade de trabalho nas artes visuais. Vamos lá. As artes visuais, além das formas tradicionais de pintura, escultura, desenho, gravura, arquitetura, artefato, desenho industrial, por exemplo, também incluem outras modalidades que resultam dos avanços tecnológicos e transformações estéticas. Por exemplo, fotografia, artes gráficas, cinema, televisão, vídeo, computação, performance. Tudo isso aqui está dentro do que a gente está chamando aqui de artes visuais, tá? Ai, desculpa que eu voltei no lugar de passar. Então, o que a gente precisa? Estou voltando tudo, meu Deus. Desculpa, tá, gente? Agora vai corretinho. Desculpa aí. Vamos lá. Expressão e comunicação na prática dos alunos em artes visuais. Então, vamos lá. O que a gente faz na prática dos alunos em artes visuais? Artes visuais no fazer dos alunos. A gente pode trabalhar com desenho, pintura, colagem, escultura, gravura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, histórias em quadrinhos, produções informatizadas. Então, tem várias questões que a gente pode falar. Por exemplo, se a gente quiser falar de pintura em diferentes objetos, você pode fazer pintura em tela, pintura em tecido, pintura na parede, pintura em chão, tem várias coisas para a gente pensar. Vários suportes para que essa pintura aconteça. Colagem, escultura com diferentes materiais, e daqui você amplia muito mais, mas você tem uma prática dos alunos de expressão e de comunicação na hora que você faz essas questões, tá? Bom, a gente tem que pensar na arte como um objeto de apreciação significativa. Essa arte visual relacionada com essa apreciação. Então, é preciso que o aluno tenha convivência com produções visuais, sejam elas originais, sejam elas reproduções, né? Suas concepções estéticas nas diferentes culturas, na cultura regional, na cultura nacional e na cultura internacional. Além disso, uma identificação dos significados expressivos e comunicativos de todas essas formas visuais. Você tem que ter uma identificação desses significados expressivos, né? Então, é uma apreciação significativa, né? Não é um olhar pelo olhar, é um olhar que vai buscando algumas respostas para algumas situações propostas. A arte também está relacionada a um produto cultural e um produto histórico. Então, a gente pode falar de observação, estudo e compreensão de diferentes obras de artes visuais, diferentes artistas, diferentes movimentos artísticos produzidos em diversas culturas. Lembra? Olha que toda hora o documento fala dessas diferentes culturas a nível regional, nacional e internacional. E é sempre bom que a gente reforce isso, porque não se trata de você ficar preso no regional, mas de você partir dele e avançar para outros espaços e outros tempos. E também diferentes tempos da história. Reconhecimento da importância das artes visuais da sociedade e na vida dos indivíduos. E marcar que a arte é importante.
Hoje em dia, existe, infelizmente, uma ideia novamente muito forte, que a arte é besteira, né? Ela acabou de ficar numa situação altamente delicada com a reforma do ensino médio, né? E aí ela vai sendo excluída um pouco da vida escolar, vai sendo secundarizada, e a gente precisa reafirmar a importância da arte na vida dos indivíduos, ok? Agora nós vamos para uma outra perspectiva da arte, que é a dança. Tu gosta de dançar? Eu adoro. Você nem imagina, eu sei dançar nada, mas adoro, tá? Adoro música, adoro dançar. Então vamos lá. A dança na expressão e também na comunicação humana. A gente tem sempre um reconhecimento dos diferentes tecidos que constituem o corpo. Pele, músculos e ossos e suas funções, proteção, movimento e também a estrutura. Então, se você vai falar da dança, você vai ter que passar pela questão do próprio corpo, porque o corpo é o nosso instrumento para a dança. Tem que falar também dessa questão da observação e da análise das características corporais individuais. Forma, volume, o peso. Experimentação e pesquisas das diversas formas de locomoção, deslocamento e também de orientação no espaço. Caminhos, direções, planos, tudo isso faz parte das possibilidades de trabalho com a dança. A dança, ela é uma manifestação coletiva e é preciso então que se tenha o reconhecimento e a identificação das qualidades individuais do movimento, observando os outros alunos, aceitando a natureza e o desempenho motriz de cada um. Cada um tem um desempenho motriz, cada um faz movimentos diferentes e alguns fazem movimentos com certa destreza e outros com menos destreza. E, na realidade, a gente tem que entender a dança com uma perspectiva, esses movimentos na perspectiva do reconhecimento e nessa identificação das qualidades. Até porque a gente entende a dança como uma manifestação que, de fato, é coletiva. Hoje a gente tem os fenômenos muito importantes, né, das danças de rua, né? E isso é bem interessante, né? Tem uma perspectiva cultural, criadora que está por trás disso. E isso é o que a gente quer. Dança como produto cultural e como uma apreciação estética. Então a gente tem que ver o reconhecimento e a distinção das diversas modalidades de movimento e suas combinações, como são apresentadas nos variáveis estilos de dança. Então essas combinações de movimentos, os estilos diferentes, os ritmos que são associados aos diferentes ritmos de dança ou diferentes movimentos na própria dança. A identificação e o reconhecimento da dança, das suas concepções estéticas, nas diversas culturas, considerando as criações regionais, nacionais e também internacionais. Agora, se a gente está falando dessa ideia de uma apreciação estética, significa que eu tenho que possibilitar ao meu aluno, por exemplo, que ele reconheça o tango, ou que ele conheça o tango e aprecie. Apreciar não significa que eu vou gostar, mas apreciar, tá? Reconhecer, olhar, tornar aquilo significativo de alguma forma, tá? Assim como a gente pode falar de uma dança de rua, ou essa dança, né, que todo mundo fala, aparece na televisão de vez em quando, como é que é? A dança do sapatinho, do pezinho? Esqueci, passinho, Márcia, não é nem pezinho, nem passinho, é passinho. Os passinhos, ou seja lá o funk, ou seja o balé, que é uma coisa mais erudita e mais clássica, mas na realidade essa perspectiva da apreciação. Se a gente fala de dança, a gente precisa falar também da música. Quem gosta de dança, gosta de música, né? Você vai dançar uma música. Então, quando a gente fala de música, comunicação, expressão e música, a gente tem que falar de interpretação, improvisação e composição, né? Muitas vezes a experiência com a música ela é só da interpretação. Aliás, o português adora fazer isso com as músicas, né? Mas já falando de uma interpretação muito mais profunda do que essa música diz pra gente. Mas a gente pode trabalhar com a ideia da improvisação e também com a ideia da própria composição, da criação de uma nova música. Então, interpretações de músicas existentes vivenciando um processo de expressão individual ou grupal dentro e fora da escola, né? Então, como é que você pode fazer esse processo dessa interpretação como uma forma de expressão? Arranjos, improvisações e composições dos próprios alunos, baseados nos elementos da linguagem musical, em atividades que valorizem seus processos pessoais, conexões com sua própria localidade e também as suas identidades culturais. Além disso, experimentação e criação de técnicas relativas à interpretação, à improvisação
e também a composição. Outro dia um aluno meu falava de umas batalhas, eu não lembro exatamente o nome, mas que vem acontecendo em algumas praças públicas, aqui no Rio de Janeiro pelo menos, são mais ou menos assim, tá? São batalhas de músicas. É como se fosse aquela batalha do cordel, mas não é música, tá? Então, eles começam a cantar, e o ritmo normalmente é o funk, e aí um desafia o outro para o outro continuar. Então, são batalhas, mas não são batalhas, brigas. Mas são batalhas interessantes, que trabalham muito com essa questão da improvisação, de composição, de um ritmo, que é um ritmo que faz muito sucesso atualmente, né? A gente pode falar também, dentro dos parâmetros curriculares, da apreciação significativa em música, da escuta, do envolvimento e da compreensão da linguagem musical. Tá? Então, percepção e identificação dos elementos da linguagem musical. Então, a percepção e também essa identificação dos motivos, o que aquela música traz, quais são os motivos que ela apresenta, a forma, os estilos, os gêneros, as sonoridades, a dinâmica, as texturas. Todos esses são elementos que podem ser trabalhados em atividades de apreciação, explicitando-os por meio da voz, do corpo, de materiais sonoros disponíveis, de notações ou de representações diversas. Então, como é que isso aqui vai ser expresso de diferentes formas? Quanto mais ricas, diferentes, diversas essas formas apresentadas para o aluno, melhor. Música como um produto cultural histórico, então a gente tem que pensar sons do mundo, músicas do mundo, né? Hoje eu peguei o metrô e foi tão interessante, tinha lá um grupo que entrou lá escondido dos fiscais, né, para tocar a musiquinha e para pedir dinheiro para as pessoas depois, né, passa o chapéu. E era uma música assim com estilo muito música estilo árabe, que te leva lá para o deserto, né? E pensa lá naquelas areias, e você vai pensar em todos aqueles sheiks árabes, né? E te faz viajar, porque é um som que está associado a essa perspectiva cultural. Tá? E assim, tantos outros sons que a gente ouve e nos fazem viajar para outros espaços, para outros pedaços do mundo. Né? Então é isso que a gente está falando aqui. Tá? Movimentos musicais, obras de diferentes épocas, diferentes culturas. Se ouve uma música clássica tocada num piano, num cravo, por exemplo, você volta lá atrás, até numa época que a gente não viveu, mas numa época que de alguma forma a gente conheceu. Né? E a gente tem que pensar associados a outras linguagens artísticas no contexto histórico, no contexto social, no contexto geográfico, observados sempre na sua diversidade. Então, é um campo muito rico de grandes possibilidades de trabalho educacional também. Ainda falta a gente falar do quê? Teatro, né? Então, o teatro como uma outra forma de arte, também presente dentro dessa perspectiva escolar. Então, o teatro como uma expressão e como uma comunicação. O teatro, gente, existem várias formas de teatro, né? Então, você pode fazer o teatro sem que ninguém fale nada, só com o corpo. Então, você está trabalhando o corpo e você está trabalhando em silêncio. Você pode fazer um monólogo, só uma pessoa fala. Você pode fazer um teatro coletivo. Você pode fazer um teatro que, por exemplo, traga as ideias que são presentes, que são os grandes dilemas da sociedade, discuti-los criticamente, como exemplo, o Teatro do Oprimido, que eu não sei se todos vocês conhecem, se não conhecem, é interessante depois pesquisar um pouco mais. Tá? Então, se a gente pensa nesse teatro como uma forma de expressão e comunicação, a gente está falando de participação e desenvolvimento nos jogos de atenção, nos jogos de observação e de improvisação, reconhecimento e utilização dos elementos da linguagem dramática, do espaço cênico, personagens, a ação dramática em si, experimentação e articulação entre as expressões corporal, plástica e sonora. Ao mesmo tempo, ela é também uma produção coletiva. E aí a gente tem que trabalhar na perspectiva do reconhecimento da integração com os colegas, na elaboração de cenas, na improvisação teatral, no reconhecimento e exploração do espaço de encenação, junto com os outros participantes do jogo teatral, e na interação ator-espectador nessa criação dramatizada. Em alguns espaços, alguns espetáculos teatrais, essa interação ela é muito presente, né? O tempo inteiro o ator estimula a plateia, estimula o espectador a participar.
E aí a gente tem que falar, então, do teatro como produto cultural e como uma apreciação estética, né? Então, de novo, a apreciação entra. Notem que a apreciação entra em todas as formas de linguagem artística. Então, a gente fala de observação, apreciação e análise das diversas manifestações de teatro, as produções, concepções estéticas e também a compreensão, apreciação e análise das diferentes manifestações dramatizadas da região. Bom, a gente passou pelas linguagens e agora a gente vai começar a falar, ok, já sei o que eu posso trabalhar, como eu posso trabalhar, conteúdos que eu posso abordar, que legal. E como é que eu avalio? Vamos lá? Avaliação em arte. Bom, a avaliação, gente, ela faz parte de toda a perspectiva escolar, não é uma exclusividade do conteúdo da área de artes, né, gente? Então, é sempre uma ação pedagógica guiada pela atribuição de valor, apurada e responsável que o professor realiza das atividades dos alunos. Então, assim, o professor vai ter que avaliar os alunos, mas de uma forma responsável, uma forma participativa. Avaliar é também considerar o modo de ensinar os conteúdos que estão em jogo nas situações de aprendizagem. Então, para eu avaliar, eu tenho que pensar em como eu trabalhei, como eu ensinei. Avaliar implica, então, conhecer como os conteúdos de arte são assimilados pelos estudantes a cada momento da escolaridade e também reconhecer os limites e a flexibilidade necessários para dar oportunidade à coexistência de distintos níveis de aprendizagem no mesmo grupo de alunos. E isso é sempre assim. Os níveis de aprendizagem eles são distintos porque nós somos diferentes e, portanto, essas questões diferem também. Bom, e aí os PCNs começam a falar um pouquinho das orientações didáticas. Então, orientações didáticas que são dadas pelo PCN, por exemplo, processo de conhecimento na área artística se dá especialmente por meio da resolução de problemas. Aliás, deixa eu chamar a atenção para você que nos PCNs essa metodologia de resolução de problemas está presente em todas as áreas. Todas as áreas. Você pensar em arte, você pensar em educação física, você pensar porque normalmente as pessoas pensam em resolução de problemas e pensam em matemática. Não é. A resolução de problemas não entra nesse conceito restrito da matemática. Na verdade, quando a gente fala de resolução de problemas, são resoluções de problemas do cotidiano, do dia a dia que está presente em todas as áreas de conhecimento. Anote isso aí, ok? Então, assim como nas outras disciplinas do currículo escolar. Então, a gente pensa assim, quais questões devem ser propostas para os alunos durante a sua aprendizagem artística? Ou então, dito de outra forma, o que é resolver problemas em arte? Para e pensa. Bom, existem dois tipos de problemas em arte que podem ser resolvidos. Primeiro, são os problemas inerentes ao percurso criador do aluno. Então, ele vai construir lá a sua forma artística, ele vai criar, e isso vai envolver questões relativas às técnicas, aos materiais, aos modos pessoais de articular sua possibilidade, e isso é a primeira perspectiva de resolução de problemas, tá? Mas também existem problemas inerentes às propostas feitas pelo professor, não mais aquela do percurso criador do aluno, mas aquelas que o professor faz, que caracteriza uma intervenção fundamentada em questionamentos como parte da atividade didática. Então, existe uma parte de resolução de problemas que compete ao professor problematizar essas situações para que o aluno possa pensar sobre elas e o professor ver como é que isso é resolvido. Bom, e sabe que PCN fala muito de temas transversais. Qual é a relação da arte com os temas transversais? Vamos ver? Então, vamos lá. A área da arte apresenta-se como um campo privilegiado para o tratamento dos temas transversais. As manifestações artísticas são exemplos vivos dessa diversidade cultural dos povos e expressam a riqueza criadora dos artistas de todos os tempos e de todos os lugares. Em contato com essas produções, o aluno, então, do ensino fundamental pode exercitar suas capacidades cognitivas, sensitivas, afetivas, imaginativas, organizadas em torno da aprendizagem artística e estética. Então, olha só quanta coisa já tem de contribuição da arte para todas as outras disciplinas. Vamos lá. Muitos trabalhos de arte expressam questões humanas fundamentais. Falam de problemas sociais e políticos, de relações humanas, de sonhos, de medos, de perguntas e inquietações de artistas, documentam fatos históricos, manifestações culturais particulares e assim por diante. Então, olha só, gente, numa obra de arte, as possibilidades de interlocução com os temas transversais são muito grandes. Se a gente pega, por exemplo, alguma arte, algum tipo de arte que fale sobre problemas sociais, aí você pode pensar num quadro
quadro, você pode pensar numa fotografia, você pode pensar numa obra teatral, você pode pensar numa dança, você pode pensar numa letra de música. Olha quantas coisas que você vai poder fazer conexão com diferentes temas transversais. Por exemplo, com ética, por exemplo, com saúde, sexualidade, por exemplo, com a pluralidade cultural, ou ainda com as questões de trabalho e consumo, com as questões do meio ambiente. Esses não são os temas transversais? Então, eles podem estar presentes. Na realidade, eles interpenetram a arte, e a arte, de alguma forma, também interpenetra os temas transversais. Então, não há nenhuma dificuldade para que os professores trabalhem com essa ideia dos temas transversais. Na realidade, é muito fácil trabalhar com isso. Então, portanto, essa relação arte e os temas transversais estão muito presentes. Vou pensar aqui, tem certos autores, assim, por exemplo, músicas de Gabriel Pensador. Olha quanta coisa você trabalhar em termos de temas transversais. Você pode trabalhar a música, a letra, a ideia da fruição, a criação, a improvisação, tantas possibilidades para você trabalhar, no caso da música, somente dando exemplo, porque a gente poderia dar outros exemplos aqui, né? Mas são muitas coisas que podem ser feitas a título de um tema transversal. E, portanto, gente, presta atenção aí, fica ligado, porque, moleza pensar em tema transversal e em arte. E é isso. A nossa aula acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado. Presta atenção em algumas coisas que a gente comentou aqui. Seja você um professor de arte, ou seja você um professor de anos iniciais, que está fazendo lá a sua prova para o concurso e cobraram a ideia do PCN de arte. Até porque nós, professores, quem trabalha com a questão dos anos iniciais, trabalha com arte, com educação infantil, é muito generalista, né? E às vezes essa especificidade é cobrada. Então preste atenção. Preste atenção na arte como experiência, preste atenção na arte como fruição. Preste atenção que a arte está muito associada aos processos criadores e à resolução de problemas. Não esqueçam da resolução de problemas. Não esquece que isso tudo potencializa esse processo criativo e faz com que os benefícios deste processo sejam empregados em qualquer área da vida, e não especificamente só na arte. Que os nossos alunos possam ter essas experiências. Lembrei agora, eu vou falar para vocês da experiência que eu tive na escola. Talvez vocês tenham tido alguma coisa parecida, né? Uma das coisas que eu tive que produzir, né, aquela arte produtivista, mas cópia de uma escola tradicional, era aquele porta-bijuteria, uma caixinha de palito de sorvete. E cola palito de sorvete assim, cola palito de sorvete assim. E assim, mas isso não é legal? Tinha que fazer igualzinho da professora aí, não é legal, né? Legal quando você pode criar, legal quando você pode pensar, e você pode resolver problemas, tá? A partir daquele material que é dado. E é isso que se espera, e é por isso que os parâmetros curriculares trabalham dessa forma. Lembra, o documento dos parâmetros curriculares, ele tem um tom muito construtivista, para qualquer área. E com esse tom construtivista, ele traz sempre essa ideia de um aluno ativo, de um aluno participante, de um aluno que cria, de um aluno que constrói, e não daquele aluno que repete, e não daquele aluno que apenas reproduz. Então, é aquele aluno que pensa a partir da experiência que ele tem, que frui das artes a partir da experiência que é dada a ele, ok? E é isso. Manda aqui o seu recadinho para a gente, caso você queira. A gente se encontra numa outra aula. Namastê para vocês. Tchau, tchau.